Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapol. Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan. Eu estou aqui com meu amigo divino e quântico, Alessandro Escapol. Divino é ótimo, Marcelo. Sou muito divino. Muito bem, Ale. Ale, você passou bem de semana? Muito bem, graças a Deus. Que bom, ótimo. Que Cada bom. dia é melhor. Ale, sem mais delongas, quero... Você tem algum recado, alguma coisa ou não? Não, tô esperando a pergunta do dia. Sem mais delongas, eu quero conversar com você hoje sobre Deus. Muito bem. Alessandrito Escapol. Você já sentiu Deus na sua vida? Todo dia, Marcelo. Eu não podia esperar uma resposta diferente, não aprendo. Mas todos os dias, Jesus amado. Hoje eu queria trazer luz para um ponto muito importante que eu percebo. Essa nova corrente que existe da mecânica quântica, da própria quântica em geral, né, da ciência, de forma que nós temos a visão que nós somos deuses, né? E acabou deixando um pouco obscuro. Afinal de contas, existe ou não existe Deus? Nós estamos aqui por nossa conta, sendo que nós temos a nossa divindade. Nós somos tudo isso que a gente acha que pode ser e não tem uma força superior. Ou o que seria isso, né? Como é que a gente pode trazer luz para isso, né? Tá. Deus existe ali. Certo. Você entendeu? Deus existe. Apesar de toda a potência que o pequeno Ale Escapol tem, e quando eu falo pequeno não é de maneira pejorativa, e sim pequeno comparado a essa força maior. Né? Então essa força maior, apesar da nossa divindade, essa força maior ainda se reporta a algo maior, muito mais grandioso e que não dá para a gente compreender imerso aqui na terceira dimensão. Tá? Então, aquela figura de Deus Pai Todo-Poderoso, de fato é isso mesmo. E a quântica, apesar de muitas pessoas falarem o contrário, não existe um Deus em cima da nuvem, essa imagem realmente não existe. Mas existe essa força a qual a gente se reporta a ela. Não tenho dúvida. E eu falo isso por quê? Porque num momento como esse que a gente está vivendo no planeta, de tantas transformações, de tantas mudanças no meio dessa pandemia, com tanta coisa acontecendo como está acontecendo agora, não fica claro para as pessoas para quem que elas devem pedir ajuda. Por mais que a gente já tenha falado nesse programa aqui sobre o nosso poder, sobre a nossa força interior, sobre como a gente consegue mudar o mundo, né, a partir de um pensamento, a partir de uma nova vibração. Apesar de tudo isso, ainda existe uma força superior para quando você não tem mais força, você se reporta a ela. Então, o que você está fazendo hoje pelo mundo, ela não está passando despercebido por essa força. Essa força sabe exatamente todos os seus pensamentos, tudo o que você está fazendo, e essa força é amor de uma forma inacreditável. Ela não vai te julgar.
mas ela sabe exatamente tudo aquilo que se passa com você. Mesmo no pior momento, né? Se agora você está vivendo o pior momento da sua vida, essa força está aí, te olhando, e ela sabe até que ponto você consegue aguentar. E ela só espera que você se reporte a ela, né? Para que ela haja através de você, que ela interceda por você, tá? Então eu quero deixar bem claro que de forma alguma a mecânica quântica, a ciência, por mais que a gente entenda quem nós somos, esse conjunto de ideias que somos, manifestado nesse meio que é a terceira dimensão, usando um veículo que é o nosso corpo, por mais que a gente entenda tudo isso, ainda assim a gente precisa entender que tem algo maior. Tá? E é sobre esse algo maior que eu quero conversar com você. Como ele se manifesta na sua vida? Como que você encara Deus na sua vida, Lê? Olha, acho que para começar, a gente precisa pensar que é muito difícil, né, a gente caracterizar Deus, né? Eu não sei se eu estou preparado assim para dizer quem é Deus. Ninguém está, Léo. Acho que ninguém tá. Nessa dimensão, ninguém está. Nessa dimensão, acho que a gente não está muito preparado para definir Deus, né? Eu acho que a gente está preparado para definir o que, ou está preparado, está mais avançado, vamos dizer assim, é para saber o que não é Deus. E esse Deus pintado nas religiões aí, né, eu acredito que não é isso. Independente, né, não sou contra a religião, você sabe muito bem disso. Mas a primeira coisa que eu quero que as pessoas entendam é: Deus não é esse cara que está lá castigando e julgando as pessoas. Isso não é Deus, de jeito nenhum. Então, a gente precisa separar essa imagem, né, que foi criada de que Deus é um cara que vai te castigar, vai te mandar para o inferno, né, que Deus é ele, que Deus é ela, que Deus julga, que Deus tem favoritos. Nada disso faz sentido para mim. Não faz Deus, mesmo. Vamos tirar essa visão aí, porque eu vejo muita gente chegar até mim ainda com medo do que Deus pode fazer com ele se ele fizer coisas erradas. Enfim, a gente não sabe nem o que é certo e o que é errado, quanto mais que Deus, que é muito bondoso e amoroso, não vai fazer nada disso com a gente. Então, a primeira coisa é isso. E eu acredito que a gente é muito pequeno, né? A gente tem uma visão muito limitada do universo, dessas dimensões que a gente vive. Então, é a mesma coisa quando eu estou numa situação e não consigo enxergar a saída, e eu saio da situação e enxergo de cima, eu consigo ver aquilo de uma forma muito mais ampla, muito mais, né, certa. Eu imagino que tem um Deus lá em cima que vê tudo muito mais amplo, né? E a gente é um pequeno pedaço desse universo, né? Dessa né, grandiosidade que a gente vive, né? Se a gente for pensar quantas galáxias tem, quantos planetas, quantas estrelas, a gente é só um pedacinho. Então tem alguém lá em cima que está vendo tudo que está acontecendo, e nada acontece por acaso, né? O problema é que a nossa visão é limitada. Mas tem que ter uma inteligência universal que tem uma visão do todo, que sabe por que tudo está acontecendo e que sabe que o melhor sempre acontece. E se a gente não tiver essa inteligência universal, essa visão de cima aí das coisas, a gente perde a fé em tudo, né? E sem fé acho que é difícil continuar essa caminhada aqui. Então, né, não dá pra gente imaginar que não tem uma inteligência lá em cima, que não tem uma força que está cuidando disso tudo, que está olhando para tudo. E quando a gente não consegue mais carregar, né, o nosso fardo, que a gente consegue sim, porque senão não estaria conosco, mas quando a gente pensa que não consegue mais, você pega aquela sensação horrorosa, entrega, né, para uma força maior, como Deus, ou como, sei lá, um santo, ou algo que você acredita, te dá um alívio, porque você fala assim, nossa, tem alguém que tem um poder, que tem uma compreensão das coisas maior para me ajudar a cuidar disso. Eu aprendi isso muito cedo, a entregar mesmo algumas coisas, sabe, na mão de Deus. Eu até imagino, inclusive, a cena. Parece que dá um alívio. É uma coisa impressionante. Então, assim, eu acredito e vejo Deus nas coisas mínimas do meu dia a dia o tempo todo, né? Tá, e olha que coisa. Apesar de toda a sua consciência, da maravilhosa definição que você colocou em Deus, do que é Deus para você, né? Do que é Deus na sua vida, você ainda se reporta, né, de uma maneira assim, até engraçada, né? Porque todo mundo faz isso.
lá em cima. É a imagem que a gente tem, né? Lá em cima. Lá em cima, né? Eu acho que a melhor visão que a gente pode ter de Deus, a melhor concepção que a gente pode de Deus, é quando a gente falar de Deus, ao invés de usar, Deus está lá em cima vendo, não, Deus está aí dentro vendo tudo que está. Né? Que é bem diferente. Muda o enfoque. Porque Deus não está fora da gente. Quando a gente fala que Deus está lá em cima, a gente tira Deus da nossa vida. Quando a gente coloca Deus, Ele está vendo aí dentro, a gente coloca Deus dentro da nossa vida. Uhum. Então essa concepção é que está errada. E o próprio inferno nasce dessa concepção errônea que a gente tem da própria divindade do que é Deus. Né? Quando a gente a gente cria essa força toda poderosa, automaticamente a gente cria o oposto dela, por estar imerso aqui na terceira dimensão, que é dos opostos. Então a gente cria até a visão do diabo, da força, que é a própria sombra, essa parte mais obscura da gente. Mas eu tenho assim um grande prazer em falar para você que quanto mais sombra você tem, mais luz você tem. Sem Porque dúvida. o oposto também ele é verdadeiro. Entendeu? Então é importante as sombras, né? A gente ter esse lado obscuro, para que, né, a gente possa brilhar. Né? E ao brilhar, a gente está dando vazão aqui para esse Deus, que não está lá em cima, mas está aqui dentro. Né? É que a gente fala com base na nossa experiência da terceira dimensão, né? Que é tudo tridimensional. Sim, quando fala sim. lá em cima, é a impressão de que está vendo tudo, porque Deus na verdade está lá em cima e está dentro de mim, de você, e fora, e em todos os lugares, né? Não tem essa separação, né? Eu não acredito que Deus é um ser separado da gente. Então, Tá mas como é que a permeando gente tudo, está né? imerso na terceira dimensão? Quando você fala lá em cima, você ainda está tirando, ainda existe uma programação, PNL fala disso, né? Você está fazendo uma programaçãozinha sua que Deus está fora. Uhum. Né? O que a gente precisa é colocar Deus dentro da gente. Uhum. Colocar não, porque ele está, é apenas entender Exato. que ele está. Apenas compreender, né? E assim, Ale, eu queria muito bater nessa tecla de que Deus sabe exatamente o que você está fazendo agora. Ele está sabendo o momento que você está passando. Né? E você tem a oportunidade de mudar esse momento com a ajuda dele. Não aquela coisa, Deus vai me ajudar e não vou fazer nada. Não é isso. Aí é terceirizar para Deus, gente. Daí não pode. Não, Deus não funciona assim. Mas dá essa oportunidade. Então, né, quando a gente faz um trabalho, qualquer coisa com frequência, faz um atendimento, indica uma frequência, aquela frequência, por exemplo, ela está fazendo uma parte. A pessoa está fazendo a outra parte. E a junção dessas duas coisas é o próprio Deus em movimento. Entendeu? Então, assim, uma coisa é a própria fé, a outra coisa é a própria ação. A fé mais ação é Deus em movimento. Olha que bacana, vou até marcar aqui, ó. É isso mesmo. Fé mais ação igual a Deus em movimento. Nossa, maravilhoso isso, hein? Então, quando você tem essa noção, né, o mundo muda. Por pior que seja o que você está passando. E se você está passando tem uma puta situação legal mesmo, perceba que Deus também está aí. Divida com Ele esse momento. Agradeça a Ele por esse momento. Né? Mas a gente só recorre quando tá toda cagada, né? Daí que você vai lá rezar pra Deus. Pois é, né? Essa é uma verdade. A gente procura Deus que tá dentro da gente, seja lá onde a gente acha que esteja. A gente vai procurar quando quer pedir ajuda mesmo. A caneta de Deus, ela sempre vai escrever a coisa certa.
né? Então você tem um roteiro da sua vida que você está escrevendo. De vez em quando sua história começa a sair, né? Sair do enredo, né? E você tem que fazer uma interferência ali para a pessoa voltar para aquilo que ela veio fazer aqui. Até porque para não desperdiçar, o universo não gosta de desperdício. Então a amorosa mão de Deus tira a caneta de você e começa a escrever um pouco do roteiro da sua vida, do seu livro da vida. Aí começa a acontecer coisas que fazem você mudar o caminho, né? Por exemplo, essa pandemia é a caneta de Deus escrevendo para grandes mudanças que estão acontecendo. Exato. Tá? Eu também acho. Então, a caneta de Deus, quando ela assume o controle, você vai aprender. Mas pode ser dolorido. Mas aprende a lição. Aprende a lição. Né? Aprende a lição que está acontecendo com você. É isso, Ale. Precisa ter essas pequenas reviravoltas, né, para as pessoas acordarem, né? Eu achei bem interessante a gente reforçar esse ponto do compartilhar com Deus as nossas alegrias. Porque eu tenho uma mania, eu e o Léo, quando acontece uma coisa legal, a gente fala, obrigado Deus, obrigado Senhor, obrigado vida. A gente fica repetindo, assim, sabe? Tipo, faço um prato muito gostoso pro jantar. Daí ele põe uma garfada na boca e fala, obrigado Deus. Sabe umas coisinhas, a gente... E foi treinando que a gente começou a fazer isso. Porque um dia eu falei pra ele, Léo, a gente só tá reclamando da vida, a gente só tá olhando pro que falta, né? A gente precisa mudar esse comportamento. E é impressionante como a vida muda de cor, assim, muda totalmente a forma com que as coisas vão acontecendo, sabe? E inclusive os momentos que não são tão bons, né? Daí você tá lá, pede ajuda, aquela força que vem, né? E você também vai agir junto com essa força. Mas quando tá bem, também, né, gente? Sabe? Aconteceu uma coisa bacana, uma coisa legal, né? Exatamente. Essa semana aconteceu uma coisa muito legal comigo, Marcelo. Eu sempre mudo de assunto, né? Mas vou contar. Lembra que eu falei pra você que eu tava fazendo um negócio lá de 28 dias que todo dia eu ajudava alguém? Lembro. Eu comentei aqui no podcast. Eu não consegui parar. Quando acabou os 28 dias, começou a fazer falta. Eu falei, mas gente, acabou os 28 dias, eu quero continuar. Tava sendo tão legal pra mim, tá? Eu não consegui parar, você acredita? Eu combinei comigo, né, que eu ia me forçar durante 28 dias a lembrar de ajudar alguém. E depois disso virou meio que automático. Todos os dias eu tô ajudando e tal, e tá sendo muito legal, porque eu sinto falta quando chega a noite, sem a obrigação, mas quando chega a noite eu falo, putz, o que eu fiz hoje? Daí começo a relembrar, me dá uma alegria, eu vou lá e ajudo alguém, é muito legal. Essa semana aqui, semana passada, né, eu fiz o mapa de um rapaz aqui de Sorocaba, que a mãe dele era dona de uma escola de psicanálise, a mais conceituada aqui de Sorocaba. E ela faleceu, né, com Covid aí. Ele tem 22 anos e assumiu a escola sozinho, né? E aí ele veio fazer um mapa comigo e tal, ficou muito feliz. Essa semana, ontem eu fui visitá-lo. Ontem não, quinta-feira. Sei lá, terça-feira. Aí, almocei e tal, fui visitar. E eu queria muito fazer um curso de psicanálise já faz algum tempo que eu queria fazer e tal. Ele falou assim, olha, você me ajudou tanto, foi tão legal, eu quero te oferecer uma bolsa. Você vai fazer o curso 100% gratuito, tipo, é uma pós-graduação em psicanálise que custa R$17 mil. Ele falou, faço questão de te dar essa bolsa. Eu fiquei pensando, puta que pariu, o Marcelo tem razão, gente. Quando a gente vai ajudando, a gente recebe, porque puta presentão que eu recebi de R$17 mil, gente. Fiquei muito, muito, muito feliz. Então, dia 6 eu começo a cursar o curso de pós-graduação em psicanálise, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. É online? Presente do universo. Você pode fazer online ou presencial. Ah, tá. Já pode fazer presencial. Que legal, Ale. Então, olha só que demais. Né? Porque é assim que funciona, né? E se você, nesse momento, tá achando que não é, testa. Começa a fazer diferente. Testa. Exato. Começa a gente já falou tanto isso aqui, né? A gente já falou tanto. E mesmo assim, quando acontece, você se surpreende, né? Exato. Que coisa, é um processo, né? Assim, a gente sempre tá no processo, né? Não, mas é assim, a gente foi treinado a não acreditar nisso, Ale. Uhum. Aí que tá. Essa
né? E nesse exato momento, quantos presentes você não está ganhando? E você ainda nem percebeu. Milhões. Uhum. E você ainda nem percebeu. E mesmo assim, aquela pessoa... E o reclamão, então? Vamos falar, então, o Deus do reclamão? Vamos, adoro. O cara que fala o dia inteiro, cara, eu tô fudido. Como que esse Deus manifesta no reclamão? Lembra que é uma mão amorosa, né? Uhum. Ele vai tentar acordar essa pessoa. Sem dúvida. Né? Vai colocar eventos para que essa pessoa acorde. Né? E cada evento vai ser mais dolorido que o outro. Até ele acordar. Porque às vezes o evento é um renascimento, né? A pessoa nasce de novo daí para dar valor para a vida, para dar valor que tem, né? Exatamente. E se a pessoa não chegar nessa conclusão, ela vai passar pelo mesmo evento de novo, várias vezes, até chegar na conclusão. Aí vai dizer que Deus não é amor? Claro que é amor, tá ensinando. Pois é. Mas então, o Deus do reclamão, ele também existe. Ele está aí o tempo todo. Ele está respondendo as reclamações. Né? Então, ao invés de reclamar, agradecer. Cada momento, cada parte da nossa vida. Né? Olha que demais, Ale, esse conceito da gratidão. Né? Do agradecer pelo agradecer, entendeu? Porque é isso que tem que fazer. Sem esforço, né? Fazer com que a gratidão seja sem esforço, seja parte do nosso dia, seja parte do nosso universo, né? Como você faz com relação à comida, né? Você começa como um treino, uma obrigação, depois aquilo começa a fazer parte do seu dia a dia. Minha mãe é muito próspera e eu fui viajar com ela mês passado pra praia. Eu falei, a gente contando pra ela, né, que a gente agradecia e tal. Ela falou assim, mas isso sempre foi normal. Eu, quando vou deitar, eu falo assim, obrigado 1000 vezes. E ela sempre fez isso mesmo, sempre, 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 sempre. Porque ela já passou muita dificuldade. Então ela sabe o que é uma cama quentinha, né, uma casa gostosa, um carro bonito que ela tem. Ela fala, obrigado 1000 vezes. Então assim, é uma sabedoria que a gente está batendo na tecla aqui, na modernidade, mas que se for pensar bem, nossos pais, nossos avós já praticavam isso há muito tempo e conseguiram muita coisa, ser muito próspero. Minha mãe é muito próspera, muito. Mas eu sempre vi minha mãe agradecendo a vida inteira. Ela sempre agradeceu. É muito raro que a gente vive, gente. Se a gente for pensar bem, cada momento que a gente vive aqui é uma coisa muito rara. Quanto que tem esse universo de tamanho, né? Veja quantas possibilidades existem da gente estar vivendo ou não. Essa aqui é muito rara. E a gente fica reclamando, né? Olha que demais, né? A gente sabe que cada momento, cada segundo que você vive é único. E ele é raro. Ele existe. Para isso estar acontecendo agora, existe uma combinação de forças inacreditáveis, de vidas, de movimento. Se você desperdiçar isso com raiva, ódio, ingratidão, que sentido dá isso? Exato. Nenhum, né? Então, gente, apesar da divindade que existe dentro da gente, apesar desse amor incondicional que a gente tenta desenvolver, né, para a gente se manifestar como Deus para o próximo, apesar de tudo isso, ainda existe uma mão, quem fala que é a mão de Deus nos guiando, alguém que a gente se reporta, alguém ou algo, porque a gente não consegue definir. Quando a gente fala algo, a gente imagina algo realmente sem forma. Né? Quando a gente fala alguém, a gente tenta dar a mesma visão que as igrejas dão, né? Daquele Deus que está ali em cima de uma nuvem. Mas esse algo maior, né, a quem a gente se reporta e que sabe exatamente aquilo que se está passando agora. Isso que é demais. Ele sabe exatamente tudo que você fez de bom. Ele reconhece isso em você. De fato, ele te dá a oportunidade de você aprender com tudo de bom que você está fazendo e você vai colher isso. Então Deus sabe exatamente aquilo que você está passando, Deus sabe exatamente o momento que você está
E ele vai responder isso. Ele vai responder. Sem dúvida. Alessandro Escapol, que coisa maravilhosa tudo isso, não? É lindo, né? Eu acho. Nossa, eu tô dando um nó aqui no meu fone de ouvido aqui. Alessandro, você que tá procurando... não, Alessandro, né? Aliás, para você também, Alessandro. Quem quiser passar comigo para uma sessão, tá? Através da radiônica, para a gente poder utilizar as frequências, para poder fazer a ressonância. O meu WhatsApp é 15 99108 5508. Ale Escapol. Bem. E os mapas numerológicos, entre em contato comigo através do WhatsApp 15 98188 2802 ou lá no meu Instagram tem bastante informação também. Ale Escapol. Muito bem, Alessandro Escapol. Bom, acho que o programa de hoje foi muito legal, que é para ficar claro essa questão de Deus em nossa vida. Tá? Então, reflitam. Onde está Deus na sua vida? Qual a sua concepção de Deus? Coloca no papel, escreva. Vai ser importante para você. E saiba que Ele está sabendo de tudo, principalmente das coisas boas. Ele não dá bola para cagada. Ele sabe que você é humano. Guarda isso. Ele não dá bola para cagada. Ale, valeu, cara. Semana que vem a gente volta. Até mais. Até. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapol.